Eu vou começar a gravar para depois disponibilizar na plataforma para os colegas que não puderem participar. Ana deseja fazer uma pergunta. À vontade, Ana. Pode, inclusive, se quiser ligar o áudio, fica à vontade. Tá. Está me ouvindo? Sim, sim. Sim. É que eu fiquei com uma dúvida das reflexões que você colocou no e-mail, se era para fazer essas reflexões baseada no material, naqueles slides com as estatísticas que estavam lá da semana 1. A proposta era, a partir de alguns dados que aparecem naqueles slides, a gente refletir um pouquinho sobre algumas provocações que eu fiz nesse último e-mail. Tá? E a gente poderia até aproveitar aqui esse nosso encontro para que a gente revisite alguns dados que estão lá no censo. Tá? A minha proposta hoje era deixar vocês falarem um pouco também, mesmo porque, obviamente, é muito fácil de perceber nas postagens que estão sendo colocadas lá na plataforma que os colegas estão indo muito bem em diversas análises, utilizando, inclusive, fazendo cruzamento de dados. E eu acho que a minha preocupação aqui hoje com vocês é não ser redundante e não acabar repetindo determinadas questões que já estão disponibilizadas na plataforma, no próprio fórum. Né? Então, só para a gente ser um pouco mais específico sobre o que eu estou colocando, nós temos já uma série de comentários que vieram a partir dessa última provocação que eu fiz, e temos também uma série de comentários e de reflexões que vêm tanto da Ana Maria, da Andresa, Ana Lúcia, Elvésio, o André, Juliana, Tiago. Nessa minha aqui já tem uma quantidade bem significativa de comentários. Tem também Rafael, Margarida, Carmen, Joana, Alessandra, Ellen, Daniel, Andréia, Edna, ou seja, tem uma quantidade, e para cada uma dessas aqui, se vocês observarem, tem várias trocas, sempre que eu faço também algum comentário, mas tem várias outras trocas além dos comentários que eu faço. Então, eu creio que uma boa parte, ou talvez a maior parte do que eu poderia abordar com vocês já vem sendo colocado aqui. Então, a minha intenção primeira era ver se, dentre os que estão presentes aqui agora, se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre as postagens que porventura tenha feito ou que tenha lido, para a gente poder startar aí a nossa conversa a partir desses comentários que, porventura, vocês já tenham para nos trazer. Alguém se habilita? Oi. Oi. Você tinha perguntado, né? Estou ouvindo eco. Vocês estão me ouvindo normal? Eu estou ouvindo bem, Ana. Não, sobre a questão das reflexões que eu coloquei lá sobre a questão do gênero, né, baseada nas estatísticas, se eu gostaria de falar no encontro virtual. E aí algumas questões que a gente tem que realmente ter cuidado ao analisar os dados, friamente, só matemática, né? Só olhando os dados e sem fazer uma reflexão sobre os dados. Então, até é interessante no módulo 2 estar essa análise dos dados. Porque se você vê lá a questão da matemática, que eu fiz esse comentário porque é a minha área, que então 54%,
um número assim surpreendente da questão de mulheres na área. E aí eu fiz uma reflexão se isso reflete mesmo a questão do gênero nessa área, porque o que acontece ali é que está tudo no mesmo bolo, licenciatura, bacharelado, né? E se você pega esse dado do número de percentual de mulheres e homens, depois faz a análise juntamente com a saída, ou seja, docente. Docente, a maioria é homem. Então, o que aconteceu se a maioria de saída ali é mulher, mas empregado está a maioria é do sexo masculino, né? Então, uma análise do que está acontecendo entre esse espaço aí temporal, né? E se os dados realmente eles estão indicando, se você analisa friamente, então as mulheres são a maioria na matemática. E aí tem uma série de outras questões que têm que ser levadas em paralelo. Então, eu coloquei, se você faz a análise juntamente lá com os dados que tem de engenharia, das ciências exatas como um todo, você vê que as mulheres não são maioria. Né? E se você faz uma análise que na parte profissional você tem mais docentes homens, então está acontecendo alguma coisa ali que está afunilando entre a saída da graduação para o mercado de trabalho. Né? Então, quando se analisa dados, realmente tem que ter um cruzamento de informações, como você falou, que as pessoas estão falando. Ana, você chegou a ver que eu te mandei um link de uma mesa que teve num seminário aqui do Festival do Conhecimento da UFRJ, que tratou dessa abordagem do papel das mulheres nessa questão da produção acadêmica e do lugar acadêmico? Esse último link eu não vi. Não, eu te mandei, acho que foi hoje mesmo. Eu imaginei que não daria tempo mesmo de você vir. É só para perguntar se você chegou a ver que eu te mandei uma mensagem hoje com um link que, de repente, o debate que aconteceu pode ser interessante. Tá? Vou dar uma olhada. Obrigada. Tá? Sim. Justamente uma mesa de mulheres discutindo sobre o papel das mulheres nessa questão do meio acadêmico e nessa dimensão da produção acadêmica e da gestão acadêmica também, inclusive. Ótimo. Tá? Dá uma olhada. A Ana tinha feito também algumas considerações aqui, que ela acabou, de certa maneira, agora também tangenciando na fala dela. Mas eu queria apontar um trabalho que ela coloca, que é a questão da ampliação do contingente feminino em cursos antes predominantemente masculinos, né? E todo um apanhado que ela faz aqui, que nos traz, como ela bem colocou agora, a necessidade da gente olhar um pouco também para além dos números e fazer um cruzamento sobre as diversas variáveis que estão em jogo quando a gente olha esses números que, de repente, estão numa dimensão quantitativa global e que podem nos trazer surpresas se a gente ver caso a caso a partir aí de uma perspectiva mais estratificada, né? O fato é que as mulheres já são maioria nos cursos de graduação, as mulheres já são maioria nos cursos de pós-graduação em estrito senso, e, no entanto, quando a gente olha o número de pesquisadores com pesquisadoras e professores homens com professoras no ensino superior, a gente ainda vê aí uma certa reprodução de uma lógica masculina na hora de você ter aí a, 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 a composição desse quantitativo aí de docentes. Eu creio que a gente esteja num momento, numa curva ascendente, e tenho, pela minha vivência na universidade, inclusive, acho que a gente está passando
na universidade que eu falo, o FRJ e algumas poucas com quem eu convivo. A gente tem tido aí uma emergência bastante significativa do papel das mulheres na gestão. Mas Várias ainda é bem menos, né, Antônio? direções, várias reitorias agora com reitoras. Então, eu creio que a gente deva ter aí uma possibilidade positiva dessa ascendência, né? Mais Aqui na alguém? UF está mudando certamente, mas ainda é um número menor. Sim, sim. A gente tem, sei lá, 40 e poucas unidades. O número não tem nem 10 mulheres. O número não reflete o percentual da ocupação das mulheres nos cursos de graduação e pós-graduação, no número total de matrículas, né? Está longe. Não, mas já melhorou muito. Por exemplo, eu estou no meu segundo mandato na direção. No primeiro mandato, acho que a gente não chegava a 6 mulheres. Agora a gente já está beirando 10. Então, está começando a mexer. Mas isso é muito reflexo também do que a gente vê. Quer dizer, reflexo. É muito semelhante ao que a gente vê no mercado de trabalho em geral, né? Que a maioria, por exemplo, na área de saúde, você tem um contingente muito maior de profissionais mulheres, mas os cargos de chefia, direção, habitualmente são de homens. Então, a gente ainda reflete essa lógica, entendeu? Você é de qual curso mesmo, Selma? Eu sou da farmácia. Farmácia. Uhum. Mais alguém quer fazer alguma consideração sobre... Ainda na reunião, cada ação prática, né, cujas promessas não foram concluídas, a gente vai startar um processo de revisão. Né, eu acho que o áudio que a gente está ouvindo não é comentário, não. Uma repactuação para a gente entender com as unidades que estão no período rodando, André, você está por aí? Você está sem áudio hoje, André? Oi, professor, estou sim. Estou com áudio, quer dizer. Tá com áudio. Estou por aqui. Você poderia comentar com a gente algumas questões que você apontou lá, André? Hoje eu quero provocá-los ao máximo. Eu não quero ser repetitivo com o que vocês mesmos colocaram. E nem me apropriar de comentários que vocês já colocaram lá na plataforma. Estou vendo que Ellen também está chegando. A Ellen está cheia de postagens lá também. E a Miriam também está querendo fazer uma pergunta também depois das considerações. Tá ok, Miriam? André, quer fazer algum comentário livremente sobre as questões que você tem apontado lá? Então, ontem eu escrevi, né, a parte da reflexão que você nos fez e sugeriu que nós fizéssemos, né? E eu queria considerar 2 pontos aqui daquilo que eu já comentei no fórum. Um sobre renda e escolaridade e outro sobre a questão do acesso, né? Então, sobre renda e escolaridade, é um pouco do debate do que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Ou o que vem primeiro? A baixa escolaridade traz a desigualdade social, a concentração de renda, ou a desigualdade social que causa a baixa escolaridade? Para mim, como eu falei, é o segundo ponto. A desigualdade social causa a baixa escolaridade, porque tem pessoas que não conseguem se dedicar um tempo suficiente, satisfatório à escola, à universidade e acabam abandonando ou tendo uma formação precária, digamos assim, enquanto outros têm a oportunidade de se manterem a partir de suas famílias, né? Possuem uma renda maior e conseguem dedicar esse tempo de formação a mais do que os outros e com isso acaba mantendo ou até ampliando as desigualdades. E o outro ponto é sobre o acesso. A gente vê que tem muitos jovens, cerca de quase 40%, e entre 18 e 24 anos, que têm o ensino médio, mas não cursam o ensino superior. E a gente também vê que sobram vagas, principalmente
faculdades privadas, né? O grande problema é que muitos não têm dinheiro, né? Ou também não acreditam que aquilo pode ter um bom retorno no futuro, digamos assim, e, não conseguem acesso às políticas como o ProUni, o FIES e a lei de cotas, não conseguem ter uma pontuação ali para serem contemplados com a lei de cotas pelo SISU. Então, esses foram os 2 pontos que mais me chamaram a atenção. Tá. Eu queria também te provocar, André, que você falasse um pouquinho sobre aquela perspectiva. No comentário que eu fiz referência àquela perspectiva da educação redentora. Redentora? Mas você utilizou um outro nome que não é a redentora. Eu não lembro se era otimista. Qual foi a designação que você utilizou? Salvacionista. Salvacionista. Você falasse um pouquinho sobre essa sua percepção também. Inclusive, põe aqui também você chegou a comentar no próprio fórum lá que esse texto que você escreveu está disponível lá no site da Tribuna Universitária. Isso. Então, o que eu escrevi no texto foi o seguinte, que muita gente acha que a educação pode diminuir ou até mesmo acabar com a desigualdade social. Só que eu não acredito nisso como a educação, como uma área da sociedade que fosse capaz de solucionar esse problema. Porque, como eu falei um pouco antes, muitas pessoas não conseguem ter uma formação adequada devido às suas condições sociais, que dificultam ou até mesmo impedem dela ter uma escolaridade alta, né? Como no caso do censo mostra dos 25% mais ricos, né? E que você pode ter uma escola boa, pode ter bons professores, pode ter vagas, pode ter uma escola perto da sua casa. Só que se você não tiver acesso à saúde pública, acesso ao lazer, à cultura, a outras formas que favoreçam, né, o bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas, elas não vão conseguir ter uma escolaridade tão boa quanto outras pessoas que têm acesso a essas políticas, a essas áreas educacionais. E a minha proposta, dentro do que eu escrevi no site do Tribuna Universitária, foi que houvesse uma reforma tributária que diminuísse o peso dos impostos sobre o consumo e mais sobre a renda, como o IPVA, o próprio imposto de renda, herança, grandes fortunas, que aí sim você consegue ter uma distribuição de renda maior, uma justiça social maior, para as pessoas poderem ter acesso à educação e outras políticas também, como saúde, cultura, lazer, segurança também, que são muito importantes para a formação desses jovens. Então, na verdade, o que nós temos é uma conjugação de variáveis que, na sua interpretação, faz com que a educação, por si só, ela não tenha o instrumental, o poder necessário para, sem a articulação dessas outras variáveis, promover a tão propagada igualdade social. E aí, nesse sentido, há uma série de desigualdades que encontram no próprio campo da educação o seu lugar também de reprodução, né? Exatamente. Essa perspectiva que o André está colocando, no próximo módulo, no módulo 3, a proposta é a gente discutir e refletir um pouquinho mais sobre esse novo quadro que caracteriza aí as nossas universidades, particularmente aí a partir do Reúne, e nessa dimensão de expansão quantitativa / qualitativa,
e desse novo e de um novo, talvez novo, paradigma universitário que tenha como premissa ser um lugar de maior igualdade, ou que possibilite, pelo menos por meio de mecanismos de acesso, a não reprodução de desigualdades que configuram o sistema educativo brasileiro. Então, a gente vai ter um pouquinho mais para a gente, um pouquinho mais de tempo no terceiro módulo para pensar sobre isso. Obviamente, a partir do momento que eu tenho um novo perfil ou uma política que pressupõe um novo perfil de aluno e que rompa com determinadas lógicas de ocupação de vagas nas universidades públicas federais, certamente aí eu tenho que ter mecanismos que garantam uma permanência qualificada. E como permanência qualificada, eu estou pensando na não evasão, mas também na conclusão dos cursos num período, num prazo razoável. Não adianta a gente pensar em permanência se essa permanência estiver acompanhada de uma retenção. A gente tem que pensar na lógica de uma permanência qualificada, né? E aí, obviamente, também a gente sabe que tem, a gente precisa olhar com lupa para cada curso, né? Porque há determinados cursos nas universidades em que o corpo discente já vem de décadas sendo caracterizado por uma certa mistura em termos de padrão de renda, nível socioeconômico, e cursos que já têm como tradição ter alunos que, na sua maioria, estão longe de serem alunos de perfil socioeconômico privilegiado, né? Então, alguns cursos têm uma quase que tradição de terem as suas vagas destinadas para um perfil de aluno, que não é necessariamente aquele aluno que vem da escola pública, e dentro da escola pública, uma escola pública que não é necessariamente aquelas escolas públicas federais que caracterizam também uma parte do alunado, particularmente no Rio de Janeiro, né? Nós temos vários alunos de cursos de maior demanda social, em que a lei de cotas, na verdade, ela acaba quase que criando uma reserva de vagas para colégios de aplicação, colégios Pedro II, IFETs, CEFETs, e não necessariamente para os alunos egressos de escolas públicas estaduais, que são quantitativamente a grande massa dos alunos que saem do sistema público de ensino do nível médio, da educação média, né? E, obviamente, isso faz com que a gente também tenha mecanismos internos de reproduções de desigualdades dentro da própria lógica de reserva de vagas. E isso eu acho que é uma questão que a gente vai ter que pensar aí, talvez um pouquinho mais de tempo a partir aí do módulo 3, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ellen? Vou provocar a Ellen, porque a Ellen faz excelentes postagens aqui. Eu acho que ela poderia contribuir com a gente com alguma colocação. Que tal, Ellen? Hoje eu estou provocativo mesmo, Ellen. Primeiro quero pedir desculpa, porque eu tive que trocar de aparelho e aí cai e volta e tal. Então, mas assim, professor, lendo aquele relatório, né, a gente se coloca numa posição assim, quer dizer, de fazer uma análise, né, daquilo que está posto, e eu fiquei bastante preocupada, porque nos últimos 10 anos a gente teve uma expansão, né, se foi pelo ProUni, veio o SISU, veio algumas, né, medidas governamentais que nos passou a ideia de expansão.
mas na realidade não expandiu. E nesse momento a gente tem um número X de alunos com uma demanda que não entra no ensino superior. Os que estão no ensino superior se percebem salas vazias, né, laboratórios que não receberam insumo, fomentos que são tirados do próprio desempenho e performance do docente. O que eu quero dizer? Se a lógica era expandir para que a gente pudesse receber o aluno do ensino médio com qualidade, se pensou num número de, vou assim ser bem rasa, né? Num número de carteiras maior numa sala de aula, entretanto, sem dar a qualidade aí que foi colocada pelo senhor. Mas eu quero fazer um paralelo, né? Nesse movimento se estabeleceram as diretrizes curriculares nacionais, que exige das universidades ou das instituições de ensino superior toda uma qualidade física e de capital humano da qual a gente não dá conta naquilo que nos envolve enquanto ensino superior no Brasil. Se é que todo mundo me entendeu, né? Então, essa é uma questão que eu fiquei assim, eu vi que existiu um esforço político, mas esforço esse que não atingiu o seu objetivo e que não lançou a flecha para o sentido que tinha sido, sei lá, pensado na década de 30, talvez, né? Quando você fala que acabou não acontecendo a expansão, em que sentido que você fala? Porque em números absolutos, se a gente olha, houve um aumento do número de instituições, um aumento do número de vagas, de matrículas e tal. Então, quando você fala que a expansão acabou não acontecendo, você está se referindo a quê? A expansão pública mesmo, porque a gente tem numa um análise número aí comparativa. Isso. Então, o que você está para se o referindo... esforço do ensino público. O que você está dizendo é que se a gente olha os dados, numa análise comparativa do setor público para o setor privado, se nós observamos a expansão do número de matrículas no setor público, o gráfico ascendente, nós verificaremos também esse gráfico ascendente no sistema privado. Seria isso? É isso. E por questões de oferecer o melhor, a infraestrutura montada supera muito a nossa estrutura pública, que não vem recebendo fomento para a manutenção dela. Então, se por um lado a gente tem um grupo, né, digamos assim, que fez com que o ensino pudesse ter uma qualidade maior, e isso foi esforço docente, muito mais do que institucional, a gente vê o inverso, né? A instituição privada não tem um esforço tão grande assim e consegue fazer uma expansão quase o dobro da nossa. Mas, Ellen, eu fico me perguntando o seguinte, pelo menos na área da farmácia, que é o que eu conheço melhor, tá? Se você pegar todos essas políticas de estímulo, né? Por exemplo, FIES e tal, na farmácia, a grande maioria das bolsas estava nas universidades privadas com pior nível de ensino. Então, a minha preocupação também é até que ponto essa expansão ela é real ou ela é feita para que os números mostrem isso, mas, na verdade, isso não representa uma qualificação adequada da força de trabalho que a gente tem no país. E, em consequência, essa força de trabalho que chega numa situação mais vulnerável ao mercado também acaba favorecendo você ter problemas na própria relação do trabalho, porque você também diminui primeiro, acho que até a própria possibilidade de negociação com o sistema, né, que absorve esse trabalhador. Então, você está vendo piores condições de trabalho, as pessoas se sujeitando cada vez mais a situações complicadas, ou se formando no ensino superior, mas não conseguindo ter acesso
ao mercado de trabalho, porque a qualificação não necessariamente corresponde à necessária, né, aquilo que seria necessário. E, por outro lado, você vê várias profissões técnicas tendo, às vezes, até uma remuneração maior que algumas profissões de ensino superior. Então, assim, eu acho que é uma bagunça que está acontecendo que, na verdade, é proposital, né, para todo mundo. Isso que a Selma está colocando, com o que a Ellen nos apontou, eu acho que me leva ao seguinte questionamento, né? Essa bagunça a qual a Selma se refere, quando a gente vê essa perspectiva, como ela colocou, até da questão da remuneração, quando a gente pensa no número, no percentual tão baixo da população brasileira que tem acesso à educação superior, e eu não estou nem me referindo à matrícula universitária, não, hein? Eu estou me referindo a uma matrícula na educação superior. E dessa matrícula na educação superior, a gente está vendo aqui nesse gráfico que a maioria, de longe, está no setor privado, e a gente sabe que dentro do setor privado a gente tem universidades que já detêm quase que metade desse quantitativo, às vezes em 2 universidades. Tem grupos internacionais que estão aí agora também negociando até ações de universidades particulares no mercado de ações, na Bolsa de Valores. Então, por outro lado, isso me faz pensar como é que o setor público dá conta disso se, enquanto paradigma, ele se fundamenta quase que exclusivamente, agora menos um pouquinho por conta da ampliação dos IFETs, mas se ele se fundamenta no paradigma de universidade de ponta de pesquisa, com ensino, pesquisa e extensão tudo junto. E aí eu vou ter cuidado com o que eu vou falar para não parecer que eu defenda a precarização, tá? Não é isso. E a gente vai ver na semana que vem também um vídeo provocativo do Simon Schwartzman. Até que ponto o sistema federal está ancorado no paradigma de uma universidade que é uma estrutura pesada, cara, necessária, não estou colocando como não necessária, é imprescindível, é fundamental. Nós estamos vivendo um momento histórico em que as universidades estão dando prova à sociedade brasileira da sua importância nesse momento de pandemia, principalmente os que estão atuando na linha de frente na tentativa de superação dessa realidade tão complexa que a gente está vivendo. A gente está num momento em que eu acho que, enquanto instituição pública e social, as universidades estão mostrando o seu papel, o seu poder, mas, ao mesmo tempo, em nenhum lugar do mundo o sistema de educação superior ele é ancorado somente ou majoritariamente em instituições universitárias de ponta de pesquisa e que deem conta de uma série de questões que vão para além da formação profissional. Eu não estou, com isso, defendendo massificação e precarização. Mas acho, e eu tenho pensado nisso, de que no âmbito federal nós olhamos com um certo desdém para as instituições que, não desenvolvendo pesquisa, procuram, no âmbito da formação de educação superior, a formação profissional. E enquanto a gente tiver este modelo que nos
caracteriza, essa disparidade aqui, ó, ela terá pouca chance de se reverter. E o que é a reversão? É aumentar o azul às custas da diminuição do verde. Dito de outra forma, aumentar o atendimento do público e diminuir o atendimento do privado. Porque no interior do Brasil... Professor, Oi. Desculpa eu lhe interromper. Pode interromper à vontade. É a Alessandra? Isso. Pode interromper à vontade, Alessandra. Essa colocação que vocês estão fazendo entre público e privado é relevante, porque eu, antes de passar no concurso da UF como professora, eu cheguei a trabalhar 11 anos numa universidade privada, no curso de enfermagem, e cheguei, durante um período, a trabalhar como coordenadora de curso. E quando essa faculdade, essa universidade, ela abriu capital, né? Ou seja, os donos venderam e aí a universidade passou a abrir capital, a ter ações, como o senhor até citou o exemplo, nós começamos a ter as chamadas metas, né? E foi muito interessante porque essas metas, elas envolviam coisas assim que envolviam um grande número, uma adequação a agregar um grande número de alunos, né, sem necessariamente ter uma qualidade. E, ao mesmo tempo, haviam metas a serem implementadas da educação à distância. Né? Eu vou falar isso para o senhor, que quando começou, a ideia era muito positiva da educação à distância nessa privada. Só que as coisas começaram a tomar um rumo tão complicado que eles começaram a vislumbrar o uso da educação à distância para disciplinas que não se adequavam, que eram práticas, enfim. E eu me lembro que numa das reuniões, né, eu estou dando um depoimento que eu passei, que eu comecei a questionar, e aí um dos acionistas se virou para mim e falou: se você não implementar, nós vamos arranjar alguém que implemente. Né? E realmente eles arranjaram, porque eu me neguei, porque na realidade são metas, eles têm o que a gente chama de metas que precisam ser alcançadas, não necessariamente com uma qualidade, né? Então, isso acaba... Eu percebi, depois que eu saí, eu passei no concurso da UF, eu vislumbrei outros horizontes, e eu percebi que essas metas se tornaram mais cruéis ainda ao longo dos anos. Né? Eu já estou 10 anos na UF, e por relatos dos colegas, por exemplo, essas metas, por exemplo, atingiram a questão da efetividade dos docentes que são efetivos. Né? As universidades particulares, naqueles dados que nós vimos, elas só têm professores horistas, né? E não tinham efetivos. O que eles fizeram? Os meus colegas começaram a me contar que eles destacavam alguns docentes, ditos assim, efetivos, para atender uma demanda de metas do MEC, não necessariamente atender uma demanda de qualidade no ensino. O senhor está me entendendo? Então, ou seja, e não para vislumbrar que aquele docente ele vai ser efetivo para dar uma disponibilidade maior do docente junto ao corpo discente, mas não, era para atingir uma meta para atender uma demanda e exigência do MEC. Né? Então, são situações assim que, quando eu comecei a vislumbrar esses dados que o senhor nos passou nesse módulo 2, eu comecei a traçar comparações de vivências profissionais minhas, né, em detrimento da minha vivência atualmente no setor público, já que eu já estou com 10 anos de casa. Né? Então, e no setor privado eu tive 11 anos. Então, assim, são comparações pertinentes que até os colegas estão colocando, que nos trazem essas reflexões, entendeu? E o pior de tudo ainda, para agravar mais ainda, Alessandra, são empresas que se regem pelas leis de mercado, isso, que se organizam tendo o professor como um trabalhador precarizado e o aluno como cliente, não obstante, tem acesso a recursos públicos. Verdade. E boa parte daquela expansão do gráfico que eu acabei de compartilhar com vocês, boa parte daquela expansão se dá não é porque a população brasileira está com dinheiro para pagar mensalidade,
boa parte é porque os recursos públicos injetados no ProUni e na isenção fiscal dessas empresas se dá pelo próprio governo. Exato. Então, nem mesmo durante o período do auge do Reúne, nós tivemos qualquer perspectiva de enfraquecimento dos interesses do setor privado, que está lá no Congresso, lobby poderosíssimo. Sim. É verdade, Né? é verdade, professor. No campo das instituições públicas, eu penso muito a partir dessa perspectiva que nós temos, que, pelo que nós vimos, inclusive os que puderam participar do módulo 1, durante o início da estruturação do sistema de educação superior no Brasil, a opção foi pela criação de faculdades, de escolas não universitárias. Somente na década de 20 e mais fortemente nos anos 30 é que a questão universitária se deu e se estabeleceu, né? E desde então nós passamos a ter como paradigma as universidades, a despeito de termos aí uma infinidade, são milhares de instituições não universitárias. Eu me ressinto de ainda não ter conseguido olhar um pouco mais detidamente para essa expansão da rede federal de educação superior não universitária que está se dando por meio dos IFETs. Mas tendo a achar, não tenho dados precisos para afirmar isso, de que, embora IFETs, na prática, os IFETs estão se organizando e se vendo como universidades. Talvez porque tenham como professores um exército de doutores e doutoras que fizeram concurso na última década e estão lá nos IFETs. Mas muitos dos IFETs têm pesquisadores, têm pessoas que estão, profissionais, doutores que estão ali e se veem como profissionais que realizam pesquisas. E, nesse sentido, corre-se o risco de reproduzir nos IFETs a concepção que se tem enquanto universidade. Por que eu estou colocando isso? Porque a universidade não é necessariamente o único lugar lugar social, instituição social, a se desenvolver pesquisa. Primeiro ponto. Temos exemplos, vou colocar Instituto Fundação. Ninguém vai pensar que a escola, por exemplo, de saúde pública da Fiocruz não é uma escola de ponta e não é universitária. Ao mesmo tempo, nós temos tantas idiosincrasias no interior do território brasileiro que eu não sei se, ao se referir ao termo universidade, na prática nós estejamos nos referindo a instituições tão distintas que estão longe de poderem terem critérios de mensurabilidade em relação aos seus objetivos. Uma universidade que esteja num campus avançado no interior do Brasil, é óbvio que ela vai desenvolver pesquisa, tudo bem, imprescindível. Mas será que a formação profissional e a possibilidade de ascensão social decorrente de uma formação profissional de nível superior não acaba sendo socialmente a grande contribuição daquela instituição naquela localidade? Desenvolvimento local e regional, por meio de pesquisa, sim, mas não necessariamente a diminuição do papel de formação social, de formação profissional enquanto responsabilidade social. Eu, na UFRJ, também sou professor do curso de Ciências Contábeis, EAD, pelo consórcio CEDERJ.
e eu sou responsável pelo acompanhamento do polo de Miracema. Quando eu vou a Miracema, fazendo aí 5 horas de viagem, e tendo contato com os estudantes do polo de Miracema, das duas, uma. Ou eu deixo de atuar na educação à distância, porque acho que ali eu não cumprirei a função de simultaneamente fazer ensino, pesquisa e extensão, ou eu olho para aquele coletivo de estudantes que são das cidades, não é só da cidade de Miracema, mas das cidades do entorno, e querem ter naquela experiência a formação profissional de contador, e passo a ver nisso um papel também imprescindível da universidade, e não formarei pesquisadores, não tenho quantidade de alunos interessados em fazer, por exemplo, o estrito sensu. Eles estão mais interessados, inclusive, no diploma de contador, porque, na realidade em que eles vivem, se tornar um contador é o fator de transformação, de possibilidade de transformação social. Ou seja, eu tenho que ressignificar o tempo todo, quando eu estou em Miracema. Estou dando um exemplo de Miracema, como poderia ser qualquer outro exemplo. Eu tenho que ressignificar a minha concepção dessa indissociabilidade necessária e paradigmática de uma universidade de ponta, de peso, de pesquisa, que realize simultaneamente, de forma indissociável, ensino, pesquisa e extensão. Eu tô muito mais na dimensão de reflexão, tá? Eu não tenho certezas a partir disso. O fato é que uma universidade que demande a simultaneidade de ensino, pesquisa e extensão, da existência de laboratórios, se isso for a lógica de funcionamento e de existência de todas as universidades, se torna uma estrutura pesada demais e cara demais. Nenhum Estado-nação conseguiria dar conta de ter, como no Brasil, 60 e tantas universidades de ponta, com laboratórios de ponta, desenvolvendo ensino, pesquisa e extensão. Então, nós temos um modelo de universidade que não pressupõe, pelo menos em teoria, porque na prática eu acho que acaba acontecendo, mas em teoria ele não pressupõe que sejam instituições menores e com menor carga, por exemplo, da necessidade da atuação em mestrado e doutorado, como se pressupõe para todos. E isso não é precarizar. Agora, a crítica que tem, por outro lado, é que aí você cria instituições que serão mais ou menos que outras em termos de recursos. Mas, ao mesmo tempo, na prática, a gente sabe que isso acaba acontecendo, né? Deixa eu ver aqui alguns comentários. E aí, quando a Selma põe a questão da qualidade do ensino, essa palavra qualidade é uma que eu acho que ela também ela é permeada de uma série de nuances. A qualidade do ensino para os meus alunos lá do EAD de Miracema é uma universidade pública, é um curso de uma universidade pública, gratuito. Pretendemos que seja de qualidade, mas em termos de expectativas, se eu utilizar as mesmas variáveis lá com os alunos que estão no curso presencial aqui na Praia Vermelha, na URCA, eu não sei se eu teria os mesmos critérios, se os mesmos critérios de mensurabilidade me levariam a uma homogeneidade da interpretação do que seja qualidade no sentido de expectativas a serem atendidas pela instituição aos alunos, né? A Alessandra está fazendo referência aqui que ela também já trabalhou em EAD.
para mim, e no CEDERJ, essa experiência é uma experiência que me faz o tempo todo ficar questionando, me indagando, entro em alguns momentos em crise existencial, porque eu não sei se essa perspectiva de democratização e de interiorização acaba sendo mais um contributo para uma massificação, e democratização não é a mesma coisa que massificação, mas, ao mesmo tempo, a massificação que leva à precarização, a preocupação da massificação que leva à precarização, em certo momento, em certa dose, ela não pode ser algo que nos imobilize de perceber que, para parcela significativa da população brasileira, ou a universidade se interioriza e produz mecanismos de incorporação por meio de TICs, da possibilidade de pessoas que não têm acesso e não terão condições à educação superior presencial, se nós não fizermos isso na dimensão do público, o privado, a gente viu, tem esses dados aí do censo, que vocês podem ter, certamente viram, alguns já fizeram comentários no fórum, mais de 90% das matrículas do EAD no Brasil está no sistema privado. E nós, o sistema público, não podemos ficar de fora dessa discussão e dessa atuação. Não é só discussão, não, porque enquanto a gente fica discutindo, milhões de brasileiros estão se matriculando no EAD do sistema privado. E que todos sabemos que está movido pela lógica do mercado. E, se não fizermos nada, continuarão movidos pela lógica do mercado e continuarão tendo milhões de brasileiros matriculados, né? A Ana está dizendo que, mas ali mesmo, sem essa perspectiva, pode algum aluno acabar seguindo esse caminho de pesquisa, se ele não teria conhecimento, se essa visão não lhe fosse proporcionada. Concordo, Ana. Isso é que faz com que a gente tenha a preocupação de, nos polos, e detalhe, os polos funcionam em CIEPs. E pelo menos o CIEP, em que o curso de contábeis da UFRJ está em Miracema, num CIEP de Miracema, em termos de infraestrutura, acaba sendo até melhor do que muitos containers que as nossas universidades têm improvisado nos cursos novos que criaram a partir da expansão do Reúne. Por outro lado, esse aluno, quando vai no polo, o sentimento de pertencimento é bastante diferenciado. Ele não vive o espaço da universidade. E isso faz com que, dentro das universidades, nós tenhamos que criar aí uma série de mecanismos ainda não criados, no meu entendimento, de forma satisfatória, que possa fazer com que esse aluno do EAD possa, de alguma forma, participar dentro das suas universidades de algumas atividades, como, por exemplo, uma jornada de iniciação científica, algum congresso de extensão, alguma atividade que não seja necessária, que não seja necessariamente aula. Obviamente, isso para um aluno que mora em Miracema, a 5 horas de viagem do Rio de Janeiro, isso fica mais difícil, né? A Miriam, fique à vontade. A Miriam, como várias colegas que estão tendo várias colegas, mas tem colegas homens também, mas em menor proporção, porque a gente passa mais isso para as mulheres. A dificuldade de conciliar aí as questões domésticas e as nossas crianças nesse momento aí. Então, fique à vontade, Miriam. Tá? E a Miriam está pedindo para eu comentar também sobre a questão dos gráficos, do papel do Brasil no cenário internacional, e gostaria também se programas vocacionais significaria cursos técnicos. Eu teria que ver isso aqui com mais... Os programas vocacionais,
essa questão dos programas vocacionais, eu acho que isso passa também pela necessidade de uma melhor discussão das formas de acesso. A nossa forma de acesso, em que o jovem já entra para um determinado curso já fechado, eu acho que isso ainda padece de alguma reflexão. Algumas poucas universidades vêm relativizando isso. Tá? Da mesma forma como nas nossas universidades, e talvez não fosse questão de ser nas universidades, isso mais para a dimensão da ampliação dos IFETs, a questão dos cursos tecnológicos. O fato é que eu creio... Alguém tem aí algum dado e tem alguma experiência que possa trocar com a Miriam sobre essa perspectiva de internacionalização? Grosso modo, eu acho que o nosso papel ainda na internacionalização, no cenário internacional, em termos de sistema universitário, ainda é bastante tímido, mas talvez alguém aí possa contribuir com dados mais específicos para a Miriam. Alguém pode me ajudar? A Selma está dizendo que a gente tem trabalhado com escolas de ensino médio e trazendo alunos para conhecerem a faculdade, fazerem algumas aulas nos nossos laboratórios. Eles se interessam bastante e acho que conseguem vislumbrar perspectivas na formação em ensino superior. Na UFRJ, Selma, nós começamos há uma década um projeto, um evento que se chama até hoje Conhecendo a UFRJ. E isso tem, várias universidades têm esse tipo de ação em que os cursos são apresentados aos jovens do ensino médio. Né? Eu acho essa ação importante. Esse ano, o nosso Conhecendo o UFRJ está se dando de forma virtual, por conta da pandemia, mas no ano passado, ainda na dimensão presencial, nós tivemos 10.000 alunos inscritos de diversas escolas do ensino médio. E isso é importante na medida em que os alunos têm algumas informações básicas a respeito dos cursos. Eu acho importante. Eu, particularmente, acho que, em pleno século XXI, nós continuamos reproduzindo o mecanismo de uma escolha de um curso de formação. Olha como é que é contraditório. Né? A universidade ela é uma universidade que quer ser uma instituição de pesquisa, em que os conhecimentos são interdisciplinares, em que os diversos conhecimentos se trocam. Mas para o aluno entrar nessa instituição, nós exigimos até hoje que ele entre por uma profissão. Isso eu continuo achando que é uma contradição da universidade do século XXI, que, diante de toda a complexidade das profissões, dezenas, centenas de novas profissões sendo criadas, a UFRJ oferece 140 cursos diferentes, com habilitações e formações diferentes, mas a gente exige que o aluno escolha, dentre centenas de cursos, um curso que ele tenha que entrar. Eu acho que a gente já teria que ter caminhado para um outro tipo de forma de acesso, em que o aluno entrasse escolhesse determinadas áreas de conhecimento e que internamente isso pudesse ser feito a partir da sua chegada às escolas de formação profissional, se desse de forma diferenciada. Ou até mesmo ele chegar e passar pela universidade sem ir para uma escola de formação profissional, de uma área básica, ele cair, por exemplo, para o mestrado. Isso não é impossível. Né? As nossas experiências, o FRJ, dos cursos multidisciplinares e dos cursos multiunidades, foi um fracasso. Porque isso também é uma premissa do Reúne.
o Reúne, além da dimensão quantitativa, ele pressupunha uma maior flexibilidade de currículos, uma maior interpenetração de currículos, um maior diálogo intra e entre universidades. E isso está longe de ter acontecido. A nossa experiência com o Reúne é muito mais na dimensão de criação de novos cursos, de criação de novos campos, mas muitas vezes e quase sempre reproduzindo os modelos existentes pré-Reúne. E se você olhar lá o decreto do Reúne, tem também toda uma pretensão de mudança qualitativa no funcionamento e na lógica e na dinâmica de estruturação das universidades e dos seus currículos que acabou não acontecendo, né? O André está se referindo aqui aos cursos vocacionais, eu estou entendendo também a partir da dimensão dos cursos tecnológicos. E sobre a internacionalização, o Adriano está dizendo que a UF está começando a entender os vários atores e oportunidades. E o Adriano está pedindo a palavra. À vontade, Adriano, a palavra é sua. Oi, Antônio. Tudo bem? Desculpa, tudo bem. Hoje eu estou na correria. Ora eu estou no computador, ora eu estou no celular, por isso que eu apareço às vezes, 2 vezes. Então é uma correria só. Eu tenho acompanhado bastante essas mudanças, essas recentes mudanças na UF, né? Está sendo assim a passos largos, né? E eu queria primeiro agradecer, que eu estou aprendendo muito aqui com o curso, muita coisa, né? Todas as falas, né? Mostra que tem muito ainda a trilhar. A universidade tem muito a crescer, né? Está surgindo aí um Centro de Línguas e Cultura da UF, que é um projeto que está iniciando ainda na universidade, que vai juntar todos os projetos que têm a ver com línguas, né? E tem um instituto chamado Confúcio, que é de língua chinesa, né? Aí vai você vê como vai potencializar, porque vai ter os intercâmbios, os convênios com as universidades, como já vem tendo, mas vai ter uma outra versão, né? Então vai ter um diálogo maior, né? E um convívio maior, né? O FMG, por exemplo, já tem junto com a Coreia, né? Hoje, por exemplo, essa semana está passando, a Embaixada da Coreia está transmitindo o evento sobre a cultura coreana. E eles transmitiram informações sobre o ensino universitário coreano fabuloso. Eles deram uma volta por cima, assim, fenomenal a cultura coreana. E o ensino também, entendeu? E você chegou a comentar sobre CEDERJ e os polos. Eu sou aqui de Santo Antônio de Pádua, né? Eu sou do campus de Pádua. E você vê que há uma deficiência, porque o diálogo é muito incipiente entre a universidade, que é o campus propriamente físico da universidade, com os polos do CEDERJ, onde tem curso da universidade. A UF mesmo tem vários cursos aí pelo norte fluminense, né? Eu sou formado em administração pública pelo polo de Itaocara, que é um braço do campus de Volta Redonda. Então, existe uma complexidade muito grande que ainda não foi discutido, não foi debruçado, não foi analisado pela universidade. Hoje, por exemplo, teve a reunião de um curso sobre PDU, que é o Plano de Desenvolvimento de Unidade, que é uma base em cima do Plano de Desenvolvimento Institucional, que tem a ver com tudo que vocês estão falando. Entendeu? Os departamentos, a evasão escolar, todos esses segmentos, esses pequenos detalhes, têm a ver. E é exatamente as metas e os rumos para onde a universidade vai trilhar, né? A colega anteriormente falou, né, que ela veio de uma faculdade, de uma instituição privada, e agora está numa pública. Então, são 2 óticas completamente diferentes, 2 análises diferentes. As metas são diferentes, né? Meta sempre tem, porque o dinheiro é finito, né? O dinheiro é pouco. Então, tipo assim, a universidade precisa de 300 mil ou 2 milhões. Tá, eu vou dar 2 milhões para você, ao invés de eu botar na educação. Eu vou botar na educação, ao invés de botar na saúde ou na segurança, mas com que justificativo?
né? Porque o dinheiro é finito. O Estado ele tem, com as suas falhas, é claro, né? Que uma roubalheira danada, má aplicação de dinheiro, de verba pública. Mas por quê? Né? Então, e o reúne as ações afirmativas, né? Tudo isso a universidade vai ter que madurar bastante, né? Vai ter que amadurecer bastante, né? Mesmo porque vocês viram, vários já fizeram comentários também nos fóruns, o nosso gap entre ingressantes e concluintes é da ordem de 40%. Isso significa gestão pública, gestão de recursos públicos. Qual é a justificativa de uma ampliação quantitativa do número de vagas, mas, ao mesmo tempo, não termos a correspondência no número de concluintes? Ainda há não somente uma evasão, como uma retenção. E no âmbito da estruturação da universidade, todos nós somos unânimes todos nós concordamos de tudo que foi de prejudicial desse período de 64 a 85 na educação no geral, não é só na educação superior, no geral. Mas a estrutura de universidades que nós temos é a estrutura montada pelos militares e consubstanciada na reforma universitária de 68. E nós ainda não encontramos e não tem uma discussão interna que prospere dentro das universidades mais tradicionais, longevas, um novo modelo de organização, que não necessariamente esse modelo que veio dos anos 30 com Getúlio Vargas e, de certa forma, foi transformado numa perspectiva de modernização conservadora nos anos 60 com a reforma universitária de 68. E o modelo está aí sendo replicado a partir no caso das universidades mais longevas, a mudança ela é muito mais difícil do que nas universidades novas. Isso não significa que as universidades novas se desvencilhem desse modelo tradicional e engessado que muitos de nós vivenciamos no dia a dia, né? Ana Isabel, pode falar à vontade, Ana. Abre meu microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas. Eu tenho participado muito pouco dos fóruns. Estou me colocando agora no lugar do aluno, porque eu estou inscrita em 3 cursos diferentes, eu não consigo dar conta. Mas eu quero dizer que eu estou começando a me adaptar, porque, né, além de todo o trabalho doméstico e acadêmico, tem essa capacitação toda que a gente está tendo que fazer meio a toque de caixa, né? Mas eu quero dizer que eu estou aprendendo muito com vocês, com as postagens de vocês, né? Porque eu leio, né? Eu acompanho os textos também, isso aí eu estou fazendo, né? Não estou ainda conseguindo elaborar para participar, né, mais ativamente dos fóruns. Mas tenho aprendido muito com vocês, então eu quero agradecer. Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre... várias pessoas estavam falando sobre qualidade de ensino, né? Aí eu queria um pouco contextualizar assim, o que está acontecendo na minha visão, né? Nos últimos anos, a gente viu o quê? Cada vez mais aumentou a mercantilização, né, da educação. Isso não é um clichê, aumentar, abaixo a mercantilização da educação. Não, não é. Isso é posto em prática, né, por ações, por exemplo, de grandes conglomerados, né, do mercado, banqueiros, grandes empresários, que se unem, né, em coalizões e definem várias coisas que, por exemplo, o PNE é definido muito, né, em grande parte, por esse movimento empresarial, né? Então, isso aí já é um problema. Por que é um problema? Porque a nossa produção é imaterial, né? O que a gente produz, a gente não se separa da gente,
né? É diferente da lógica do mercado, né? Que a pessoa produz, quando você entrega, vende, né? Você se separa do que produziu, né? E a nossa produção é diferente. Então, são lógicas diferentes, né? É difícil. Então, o que acontece, né? Historicamente, você vê, em 96, com a LDB, foi o grande golpe, né? Porque, na verdade, ali se definiu o que era o tal sistema federal de ensino, né? Que ficava essas confusões. E eu me lembro muito bem, né, que esse modelo, nas discussões na época, tinha muita gente que defendia tem que ter universidade de ensino e universidade de pesquisa, né? Para diferenciar aquela rapidinha que só tem aula, menos qualidade, mas não se falava muito em qualidade para poder, né, não pegar mal. Mas, assim, e aí o que acontece? E aí acabou que isso foi materializado no nome universidade e centro universitário, né? Centros universitários, né? Que é esse modelo que a gente tem, que o sistema é formado por universidades, centros universitários e os IFES, né? E aí o que acontece? Só que na prática, nós, do sistema federal público, não quisemos nem discutir sobre a questão de centros universitários. Exatamente, fomos atropelados. Tipo, tá bom, não quer? Então tá bom, vocês vão existir aí como um apêndice, né? Dentro desse sistema todo, né? Tudo que é público é sempre menor, é só olhar os gráficos, né? E essa subordinação, né, do ensino superior ao mercado, ele foi crescendo, e é isso que a gente vê, né, nesses números aí que eu vi, né, desse documento do censo, em 2018. Aumentou o número de matrículas, mas diminuiu o número de participantes no Enem. Então, diminuiu, né, quem faz Enem, mas aumentou o número de matrículas. Por que será? Porque o Enem a gente tem que prova... olhar, a gente tem que olhar para o gargalo que acontece no ensino médio. Não, mas é isso que eu estou falando. Olha só, os participantes do Enem, né? Tudo bem, nem todo mundo vai passar, mas o número de matrículas aumentou, tendo diminuído o número de participantes do Enem. Mas, quer dizer, o que pode ter acontecido, né? Os dados estão errados? Não, os dados estão certos. O problema é que esses participantes foram para a rede privada, sem Enem. Essa que é a questão, né? Então, o dinheiro tá sempre fluindo. Então, quem faz as regras, os planos de desenvolvimento são grandes empresários que trabalham em outra lógica, diferente da nossa, né? Do trabalho acadêmico, né? Científico, né? Ele não segue a mesma lógica do mercado. Por isso, a gente fica nessa confusão. Porque quando a gente fala no modelo de universidade, a gente tem essa função social da universidade, de sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eu sempre digo que não é tripé, que tem um quarto pé, que é a administração. A gente, na universidade pública, né, você tem que assumir cargos de chefia, direção, comissões, você tem que participar de processos administrativos, por exemplo, e não pode recusar. Você não sabe nada daquilo, mas você tem que se inteirar, você tem que dar seu parecer, né? Se for de área distinta, mas, enfim, é muito tempo que é dedicado à administração também. E você pensar que eu poderia botar administradores externos para vocês não terem esse inconveniente. E aí a gente perde a nossa autonomia. Se a gente não quer perder a nossa autonomia, a gente tem que, sabe, exercer esses papéis todos que são de administração e que ele não conta. Então, para mim, não é tripé, tem 4 pés, né? Pesquisa, ensino, extensão e a administração, porque qual é a universidade, o centro universitário, qual é a faculdade particular em que os próprios professores é que fazem a gestão? Não existe isso. Não é compatível, são outras lógicas, né? Então, mas é isso, eu não vou me estender, não, só para falar, e me corrija se eu estiver errada, né? Porque, assim, uma percepção minha. E, mais uma vez, agradecer aí. Valeu, Ana. Tem um comentário aqui da Selma. O problema é que as pessoas ainda não acordaram para o impacto que algumas ações que parecem individuais, tipo propor um novo pré-requisito, traz para o todo. Concordo plenamente, Selma. Muito da evasão vem da dificuldade que temos de entender o nosso aluno.
Eu particularmente acho que uma parte da evasão decorre da dificuldade do aluno, mas, na minha percepção, uma parcela significativa da evasão que eu não sei mensurar vem como decorrência da adoção do SISU, que permite uma mobilidade, uma dança de cadeiras intra-universidades e entre universidades, e também na lógica aí da possibilidade que o aluno encontra de mudança. Vou dar um exemplo concreto de um levantamento que nós fizemos dentro da nossa Faculdade de Administração e Contábeis. Na FAC, nós temos 3 cursos, Administração, Contábeis e Biblioteconomia. E nós fizemos um levantamento para ver aí a evasão e retenção entre os alunos ingressantes pela ampla concorrência com alunos da ação afirmativa. E o curso que apresentou o maior número de evasão, com ingressantes de 2014 e 2015, foi o curso de administração, que é o curso que, em tese, tem perfil socioeconômico mais elevado. E dentre os alunos que mais evadiram no curso de administração, a maioria são os da ampla concorrência, não são nem os cotistas. Então, isso aí merece agora um olhar qualitativo. Dentre os que mais evadiram, são, em tese, os que estão no curso mais valorizado socialmente, na unidade, e dentre os que não ingressaram pelo sistema de cotas. Essa evasão pode se dar, dentre outros fatores, por exemplo, pelas condições de infraestrutura ou pela possibilidade de ir para uma outra faculdade de administração, inclusive algumas pagas. FGV, né? Temos aí INSPER agora, sei lá, está na área de gestão, na área de administração. E não é uma evasão como decorrência, como consequência de uma deficiência de acompanhamento, que seria uma deficiência de capital cultural do aluno cotista, e nem socioeconômica. Então, a gente vai ter que olhar com lupa para cada situação de evasão nas nossas universidades e nos nossos cursos, né? O Adriano está concordando aí com a Ana Isabel: sem gestão não tem futuro para manter as universidades. E é uma coisa impressionante como no campo da gestão universitária, os que estão nos lugares de direções de faculdades, de institutos, de pró-reitorias, muitas vezes não tem nem experiência de gestão. Passa a ter experiência a partir do momento que assume o cargo, não é isso? Essa questão aí, a Ana Isabel quer falar também, à vontade, Ana. Não, só para complementar, né? De novo, cai na questão da desigualdade social, né? É muito grande. Aí precisa o quê? De assistência estudantil, ok, mas eu acho que a justificativa para esse fato aí que você falou é que essa assistência estudantil, como os recursos são finitos, ela tem que estabelecer critérios, né? Para que alunos eu vou conceder essas bolsas, assim, tem que ter gestão, né? Tem que ter a maioria pede uma renda familiar bruta de R$ 1.500. Tá? Então, beleza. E aí você coloca que esses alunos com mais carência evadiram menos. Por quê? Aquele cuja renda familiar é 2.000, grande diferença, não é nenhuma. Aquele cuja renda familiar é 2.000, que é muito parecido à realidade com o que ganha 1.500, não tem acesso a nenhuma bolsa de assistência estudantil. Então, tem um miolo aí. Você pode, eu imagino que um aluno de uma classe social maior mesmo, esse acaba não evadindo, deve ser minoria. Mas quem está no meio, que nem tem condições, mas já não está nesses R$ 1.500, né, de renda bruta familiar, fica fora. Eu tenho vários alunos que falam, professora,
Desculpa, mas acontece que eu vou escolher o dia que eu venho, que eu não tenho dinheiro para passagem para vir aqui todos os dias, né? Então, mas esse aluno tem uma renda familiar que não consegue bolsas, né? E aí tem esse grande problema. Eu acho que é isso. Essa questão, Ana, nós vamos tratar mais detidamente no módulo 3. O módulo 3 é justamente para a gente refletir sobre os desafios com as novas formas de acesso, novo perfil de aluno e as condições de permanência. Tá? Eu tenho comigo um certo cuidado, porque eu atuei alguns anos na parte de assistência estudantil e fiz parte do Conselho de Ensino de Graduação quando a gente estava discutindo as questões de cotas na UFRJ. Eu tenho bastante cuidado quando a gente associa de forma tão direta os problemas decorrentes da evasão com os alunos ingressantes pelas políticas de ação afirmativa. Não estou dizendo a gente aqui não, tá? Mas a gente às vezes ouve muito dentro da universidade colegas que dizem: depois da lei de cotas a situação mudou, a coisa mudou. Isso faz com que a gente coloque como se o problema estivesse nas condições do aluno. Não estou dizendo que não seja um problema as condições de vulnerabilidade do aluno, mas reputar a esse aluno que tem dificuldades socioeconômicas o problema da evasão, eu acho que é uma forma bastante simplista que boa parte das instituições acabam encontrando para não tratar da questão sob a ótica da gestão universitária. E é um outro desafio que a universidade vai ter. Como ela continuará sendo uma instituição de prestígio social, não atendendo somente a parcela da população que já tem um certo prestígio social pelas ligações familiares, como historicamente a Universidade Pública Federal Brasileira fez durante uma boa parte da sua existência. Né? Na sua dimensão reprodutora das desigualdades sociais, uma boa parte do alunado tinha na educação superior federal pública o lugar de reprodução do seu lugar de privilégio da sociedade. Né? A Ellen também estava pedindo para fazer um comentário. À vontade, Ellen. Desculpe aí, latido de cachorro, gente. Mas, professor, uma coisa que me chamou muita atenção foi 102% de aumento de cursos superiores de tecnologia, né? Tecnólogos, né? E eu fiquei pensando assim, essa demanda para esse tipo de curso, via de regra, é aquela pessoa que já tem uma experiência profissional e quer sair rápido, né? Não quer ficar 5 anos, 6 anos numa universidade. Mas 102% de aumento nesse tempo, né, de 2008 a 2018, que é o censo da gente, isso me bateu assim, onde está esse grupo, né? E que instituições são essas? Porque é um aumento significativo, né? E a gente sabe que não está nem no Enem, nem no SISU, nem em lugar nenhum, né? Onde é que está esse grupo? É uma questão também que passa ao largo do nosso conhecimento, porque no sistema público, a adesão, a criação de cursos de tecnólogos foi muito ínfima. Eu, para ser sincero, eu não tenho nem informações sobre cursos tecnólogos nas nossas universidades. Nós tivemos, durante um bom tempo, uma reação, agora está menor, mas em alguns aspectos ainda há também, com a questão de mestrados profissionais. Da mesma forma como temos uma grande dificuldade de discutir a questão do tempo de periodização, de integralização das nossas graduações.
os colegas com quem eu tenho contato, né, tanto na Universidade de Lisboa quanto no Instituto Universitário de Lisboa, até como decorrência do processo de Bolonha, as graduações foram encurtadas, são 3 anos, e várias já têm até o mestrado integrado. O aluno já entra, lá a graduação eles chamam de licenciatura, já entra na licenciatura com mestrado integrado, principalmente nas áreas tecnológicas. Aqui, o acesso ao mestrado ainda é uma etapa inacessível para boa parte dos nossos alunos de graduação, porque ainda tem um afunilamento muito grande. E isso tendo que vencer aí 4, em alguns momentos, em alguns cursos, 5 anos de graduação, que é uma discussão também que se faz. Ou seja, a nossa periodização ainda é considerada dentro da lógica longa. Tem prós e contras, né? O fato é de que uma parcela da população, e essa parcela, Wellen, eu acho que de repente isso dialoga com a sua colocação, essa parcela da população, ela quer uma formação profissional de nível superior. E essa formação profissional de nível superior, ela não precisa vir acompanhada de uma série de atividades que transformem ou que lhe dê a qualificação de também saber fazer pesquisa, extensão e participar de um monte de congressos ou coisa do tipo. Eu não estou diminuindo isso que a gente oferece. Não é isso. Eu não estou diminuindo. Eu estou dizendo que uma parcela desses milhões de brasileiros querem na educação superior o seu lugar de formação profissional. E na lógica da reprodução social, que não somos nós que criamos, mas nós validamos com a certificação diploma, o diploma é um mecanismo de diferenciação social. E muitos querem o diploma. Não estou dizendo que a gente tenha que se pautar pela lógica do mercado. Volto a salientar isso. Eu chamo a atenção para o fato de que uma parcela da população universitária ou não universitária que está na educação superior precisa de uma qualificação profissional. E talvez os cursos tecnólogos, que não são prerrogativa do Brasil, estão esparramados pela Europa, estejam tendo aí essa ampliação, né? O computador da pessoa está como 55219. Põe o seu nomezinho aí. Que bom ouvir essa fala, Antônio. A mim soa muito importante esse estranhamento, a afirmação de algumas dessas questões sobre o aluno cotista que venha dos programas de incentivo, sem que a universidade possa se rever, repensar o quanto pode estar produzindo a manutenção de funcionamento conservador e que pode acarretar nos problemas da permanência, também da noção de pertencimento e despertencimento. É a Andréia. Oi, Andréia. Beleza, Andréia. Vamos com a gente para o módulo 3 e a gente vai ter mais condições de refletir um pouco sobre essas questões. Tá? A Ana está dizendo que no processo de Bolonha, quem define os que são serviços profissionais foi a Organização Mundial de Comércio, e isso explica muita coisa. Concordo plenamente, Ana. A educação, a partir do momento que ela é tema, objeto de interesse da OMC e do Banco Mundial, a gente não está de ingênuo na situação, achando que somente os compromissos sociais das instituições ou da própria educação como mecanismo de transformação social seja a premissa. Claro que tem aí os interesses, e eu não estou diminuindo a necessidade da nossa vigilância diante desses interesses que são poderosos em escala mundial do capital sobre o mercado educacional e, particularmente, no nosso caso aqui, sobre o mercado da educação superior, né? O fato que a gente tem é de que a gente precisa continuar pensando muito a partir disso, porque no Brasil a lógica ela tem sido extremamente favorável
ao mercado por meio das instituições particulares, e nós das instituições privadas, nós das instituições públicas e particularmente das instituições federais, somos muito bons naquilo que nos propomos a fazer, felizmente, mas temos uma abrangência de atendimento ainda muito pequena e continuará sendo pequena se a lógica de atendimento continuar sendo a lógica pautada somente na instituição universitária, federal, em que ensino, pesquisa, extensão, gestão, tudo continuar sendo a dinâmica de estruturação, né? Não estou com isso defendendo que nós não tenhamos as universidades. O que eu estou dizendo é que a universidade, enquanto instituição social necessária aos povos e às nações, é uma instituição pesada, cara, que dava conta enquanto a população estava satisfeita em não chegar à educação superior. A partir do momento em que a população cada vez mais chega à educação superior, a nossa expansão somente nos moldes que historicamente nos conformaram, ela é, do ponto de vista da gestão, bastante difícil de ser viabilizada. Parte das questões que eu estou colocando, pessoal, e com isso eu vou começar a encerrar, porque eu falei que não ia segurá-los por 2 horas, mas eu sou mentiroso, a gente já está quase 2 horas aqui, tem 1h40. Uma parte das questões que eu estou divagando aqui com vocês, e são divagações mesmo, vem desse texto que eu vou compartilhar aqui, e esse texto já está disponibilizado na nossa plataforma, tá? É um texto, Educação Superior no Brasil, um panorama da contemporaneidade. Esse texto está dividido em 3 partes principais. A introdução, numa parte ele vai fazer, os autores vão refletir sobre essa dimensão normativa da educação superior. Ele entra depois numa parte que vai fazer uma retrospectiva histórica e contextual. Quem veio do módulo 1 vai ter uma certa familiaridade com este tópico. Quem não fez o módulo 1 seria bom dar uma olhadinha. Depois ele entra nessa perspectiva aqui do sistema dicotômico do ensino, essa dicotomia entre o público e o privado, e entra na última parte, que é essa questão da modificação do perfil discente. Tá? Eu sugiro que vocês, aí dentro das possibilidades, deem uma olhadinha no texto, está lá na plataforma, embora consciente de que todos estamos aí abarrotados de atividades, de tarefas, de leituras não feitas, de turmas a serem agora estruturadas com o retorno das nossas atividades de aula e, nesse momento, aulas online. Enfim, eu sei que está complicado para todo mundo, mas a gente vai tentando aí dar conta dentro das possibilidades, mas principalmente pela perspectiva de troca que já está acontecendo. Eu fiz questão de não me repetir reproduzindo comentários que os colegas já fizeram nos fóruns, mas eu peço que quem esteja fazendo os comentários que ainda aproveite o restinho da semana para fazer alguma amarra, algum fechamento, e convido aos que, porventura, ainda não tiveram oportunidade de participar mais ativamente dos fóruns, que deem uma olhadinha lá, porque tem muita coisa boa já publicada, refletida e já devidamente com a interação
entre os colegas, que nesse fórum, particularmente, eu achei bastante positiva. A interação tem sido bastante rica. Tá bom? Alguém quer colocar mais alguma questão, pessoal? Para a gente encerrar por aqui, nessas 1h45, praticamente, 1h40 que a gente está aqui falando sem parar? Ninguém? Essa sala hoje está muito engraçada. É pena que vocês não podem ver como eu estou me vendo. Eu só me vejo falando aqui no meio e um monte de quadradinho fechado, de microfone fechado. O André está dizendo que semana que vem tem live no Tribuna Universitário, ok? Abra um pouquinho as câmeras só para eu ver vocês antes de despedir. Oi, Ellen, Isabel. Esse isolamento aqui visual é verdade. É verdade, faz falta, né? Faz bastante falta. Agora eu estou vendo. Então, beleza, pessoal. A gente se vê, então, no decorrer da semana aí nos fóruns, a gente vai se falando. E semana que vem, nós teremos eu vou abrir no domingo um vídeo do Simon Schwartzman, em que ele está fazendo uma provocação sobre a questão da universidade brasileira diante da América Latina, que vem desse livro dele que ele organizou, que é A Educação Superior na América Latina e os Desafios no Século XXI. Tá? Legal. Você encontra, os interessados podem encontrar no estante virtual. Eu ponho a referência lá na plataforma, junto com o vídeo. Tá bom? Ótimo. Tá ótimo. Então, no mais, quem puder, dê uma olhadinha no texto que eu disponibilizei. Eu coloquei, não lembro se foi ontem ou hoje de manhã. Educação Superior no Brasil, Panorama da Contemporaneidade. Está lá na plataforma. Beleza? Então, tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.